Título: Conferência 25: A ansiedade. Senhoras e senhores, o que lhes disse em minha última conferência a respeito do estado neurótico geral deve tê-lo surpreendido, sem dúvida, como o mais incompleto e inadequado de todos os meus pronunciamentos. Sei que é verdade, e nada deve tê-lo surpreendido mais, segundo espero, do que não haver nessa conferência nada a respeito da ansiedade da qual todos os neuróticos se queixam e descrevem como sendo seu pior sofrimento e que, de fato, neles atinge enorme intensidade e pode resultar nas atitudes mais loucas. Entretanto, ali pelo menos não tive a intenção de oferecer-lhes resumos. Ao contrário, foi minha intenção abordar o problema da ansiedade nos neuróticos de forma especialmente acurada e discuti-lo em profundidade com os senhores. A ansiedade como tal não há por que apresentá-la aos senhores. Cada um de nós experimentou essa sensação, ou, para expressar com maior correção, esse estado afetivo numa ou noutra época, por nossa própria conta. Penso, porém, que jamais com seriedade suficiente levantou-se a questão de saber por que os neuróticos em particular sofrem de ansiedade tanto mais e tão mais intensamente do que outras pessoas. Talvez tenha sido considerado como algo evidente por si mesmo as palavras nervos e angústia são usadas comumente de modo intercambiável, como se significassem a mesma coisa, mas não temos o direito de fazê-lo. Existem pessoas angústias que, de outro modo, não são absolutamente nervos, e ademais não inclui pessoas nervose que padecem de muitos sintomas, entre os quais uma tendência à angústia. Qualquer que seja o caso, não há dúvida de que o problema da ansiedade é um ponto nodal para o qual convergem as mais diversas e importantes questões. Um enigma cuja solução deverá inundar de luz toda a nossa existência mental. Não afirmarei que lhes possa dar essa solução completa. Certamente, porém, os senhores esperarão que a psicanálise empreenda em relação a esse tema uma abordagem muito diferente da realizada pela medicina acadêmica. Parece que o interesse se manteve centrado em traçar as vias anatômicas ao longo das quais o estado de ansiedade se concretiza. Foi-nos dito que a medula oblonga é estimulada e o paciente conhece que está sofrendo de uma neurose de nervo vago. A medula oblonga é algo muito sério e atraente. Recordo-me muito vivamente de quanto tempo e preocupação dediquei ao seu estudo há muitos anos passados. Hoje em dia, entretanto, devo observar que não conheço nada que possa ter menos interesse para mim, ao tratar-se da compreensão psicológica da ansiedade, do que
o conhecimento dos trajetos dos nervos, por cuja extensão passam suas excitações. É possível, no princípio, trabalhar o tema da ansiedade por um tempo considerável, sem absolutamente pensar nos estados neuróticos. De imediato, os senhores me entenderão quando eu descrever essa espécie de ansiedade como ansiedade realística, em contraste com ansiedade neurótica. A ansiedade realística atrai nossa atenção como algo muito racional e inteligível. Podemos dizer que ela é uma reação à percepção de um perigo externo, isto é, de um dano que é esperado e previsto. Está relacionada ao reflexo de fuga e pode ser visualizada como manifestação do instinto de autopreservação. Saber em que ocasiões a ansiedade aparece, isto é, em face de que objetos e de que situações, depende naturalmente, em grande medida, do estado de conhecimento da pessoa e do seu senso de poder vis-à-vis com o mundo externo. Podemos compreender muito bem como um selvagem tem medo de um canhão e fica temeroso de um eclipse do sol, ao passo que o homem branco que sabe como manejar a arma e pode prever o eclipse permanece sem ansiedade nessas circunstâncias. Em outras ocasiões, é realmente o conhecimento superior que promove a ansiedade porque possibilita um reconhecimento muito precoce do perigo. Assim, o selvagem ficará aterrorizado com um rastro na floresta, porque este o avisa da proximidade de um animal bravio. O mesmo rastro nada indica para uma pessoa desinformada dessas coisas, e um marinheiro experimentado sentirá temor ao ver uma pequena nuvem no céu, porque ela lhe fala de um tufão aproximando-se. Para um passageiro, a nuvem parecerá algo banal. Numa ponderação adicional, devemos dizer a nós mesmos que nosso julgamento, segundo o qual a ansiedade realística é racional e vantajosa, requer uma revisão drástica. Isto porque o único comportamento vantajoso quando surge a ameaça de um perigo seria uma fria avaliação da força da própria pessoa em comparação com a magnitude da ameaça, e com base nisto a decisão de fugir ou de se defender, ou mesmo possivelmente de passar ao ataque, oferecem a melhor perspectiva de uma saída bem-sucedida. Nessa situação, contudo, não há absolutamente lugar para ansiedade. Tudo o que acontece seria conseguido tão bem e provavelmente melhor se não tivesse surgido a ansiedade, e os senhores podem verificar realmente que, se a ansiedade for excessivamente grande, ela se revela inadequada no mais alto grau, paralisa toda ação,
inclusive até mesmo a fuga. Em geral, a reação ao perigo consiste numa mistura de afeto, de ansiedade e de ação defensiva. Um animal aterrorizado sente medo e foge, mas a parte adequada desse processo é a fuga e não o estar com medo. Assim, é-se tentado a afirmar que a geração da ansiedade nunca é uma coisa apropriada. Talvez nos possa ajudar a vermos mais claramente essa questão, dissecar mais cuidadosamente a situação de ansiedade. Nesta, a primeira coisa pertinente é o estudo de preparação para o perigo, que se manifesta por meio de um aumento da atenção sensória e da tensão motora. Esse estado de preparação expectante pode ser indubitavelmente reconhecido como uma vantagem. Na realidade, sua ausência pode ser responsabilizada por graves consequências. Dele decorrem, então, por um lado, a ação motora, fuga em primeiro caso, e, em nível mais elevado, defesa ativa. E, por outro lado, o que sentimos como um estado de ansiedade. Quanto mais a geração de ansiedade limitar-se a um início meramente frustrado, a um sinal, tanto mais o estado de preparação para a ansiedade se transformará, sem distúrbio, em ação, e mais adequada será a forma assumida pela totalidade da sucessão dos fatos. Por conseguinte, o estado de preparação para a ansiedade parece-me ser o elemento adequado daquilo que denominamos, e a geração de ansiedade o elemento inadequado. Evitarei aprofundar-me na questão de saber se nosso uso idiomático quer significar a mesma coisa ou algo nitidamente diferente com a palavra Angst, ansiedade, Furcht, medo, e Schreck, susto. Apenas direi que julgo Angst referir-se ao estado e não considera o objeto, ao passo que Furcht chama a atenção precisamente para o objeto. Parece que Schreck, por outro lado, tem sentido especial, isto é, põe ênfase no efeito produzido por um perigo com o qual a pessoa se defronta sem qualquer estado de preparação para a ansiedade. Portanto, poderíamos dizer que uma pessoa se protege do medo por meio da ansiedade. Não lhes terá passado despercebida alguma ambiguidade e imprecisão no uso da palavra Angst. Por ansiedade, geralmente entendemos o estado subjetivo de que somos tomados ao perceber o surgimento da ansiedade, e a isto chamamos afeto. E o que é um afeto no sentido dinâmico? Em todo caso, é algo muito complexo. Um afeto inclui, em primeiro lugar, determinadas inervações ou descargas motoras e, em segundo lugar, certos sentimentos. Estes são de dois tipos: percepções das ações motoras,
que ocorreram em sensações diretas de prazer e desprazer que, conforme dizemos, dão ao afeto seu traço predominante. Não penso, todavia, que com essa enumeração tenhamos chegado à essência de um afeto. Parecemos ver em maior profundidade no caso de alguns afetos e reconhecer que o cerne que reúne a combinação que descrevemos é a repetição de alguma experiência significativa determinada. Essa experiência só poderia ser uma impressão recebida num período muito inicial, de natureza muito genérica, situada na pré-história, não do indivíduo, mas da espécie. Para fazer-me mais inteligível, um estado afetivo seria formado da mesma maneira que um ataque histérico, e como esse seria o precipitado de uma reminiscência, um ataque histérico pode assim ser equiparado a um afeto individual recentemente formado, e um afeto normal pode ser comparado à expressão de uma histeria geral que se tornou herança. Não suponham que as coisas que lhes disse aqui a respeito de afetos são propriedade reconhecida da psicologia normal. Pelo contrário, são pontos de vista que cresceram em solo psicanalítico e são originários apenas da psicanálise. Aquilo que a partir da psicologia os senhores podem reunir acerca dos afetos, a teoria de James Lange, por exemplo, para nós psicanalistas, está muito além do entendimento ou do debate. Também não consideramos muito firmados nossos conhecimentos a respeito dos afetos. Esta é uma primeira tentativa de encontrar nossa orientação nessa região obscura. Entretanto, prosseguirei. Acreditamos que, no caso do afeto da ansiedade, sabemos qual é a vivência original que ele repete. Acreditamos ser no ato do nascimento que ocorre a combinação de sensações desprazíveis, impulsos de descarga e sensações corporais, a qual se tornou protótipo dos efeitos de um perigo mortal e que desde então têm sido repetidas por nós como rigor mortal e que desde então têm sido repetidas por nós como o estado de ansiedade. O enorme aumento da estimulação devido à interrupção da renovação do sangue, respiração interna, foi, na época, a causa da experiência da ansiedade. A primeira ansiedade foi, assim, uma ansiedade tóxica. O substantivo angustiae, ange, acentua a característica de limitação da respiração que então se achava presente em consequência da situação real e é agora quase invariavelmente recriada no afeto. Do mesmo modo, reconhecemos como altamente significativo que esse primeiro estado de ansiedade surgiu quando,
da separação da mãe. Naturalmente, estamos convencidos de que a tendência a repetir o primeiro estado de ansiedade foi tão firmemente incorporada no organismo através de incontáveis séries de gerações que um único indivíduo não pode escapar do afeto de ansiedade, mesmo que, como o legendário Macduff, ele tenha sido expulso do útero materno fora do tempo e, portanto, não tenha experimentado o ato do nascimento. Não sabemos dizer o que é que se tornou o protótipo do estado de ansiedade no caso de outros seres além dos mamíferos. E do mesmo modo, não sabemos mesmo que complexo de sensação constitui nesses seres o equivalente de nossa ansiedade. Talvez lhes interesse saber como pôde alguém formar uma ideia de que o ato do nascimento é a origem e o protótipo do afeto de ansiedade. Nisto, a especulação teve muito escassa participação. Antes, o que fiz foi tomá-la emprestada na naive mente popular. Há muitos anos atrás, numa ocasião em que me encontrava em um restaurante com diversos outros jovens médicos do hospital para uma refeição do meio-dia, um médico assistente do departamento de obstetrícia contou-nos um episódio cômico acontecido no último exame para parteiras. Perguntou-se a uma candidata o que significava o aparecimento de mecônio, excrementos do nascimento, quando da expulsão das águas, e ela prontamente respondeu: significa que a criança está com medo? Ela foi objeto de risos e foi reprovada no exame, porém, silenciosamente tomei o partido dela e comecei a suspeitar de que essa mulher simples, proveniente das classes mais humildes, tinha apontado com precisão para uma correlação importante. Se agora passarmos a considerar a ansiedade neurótica, que novas formas e situações se manifestam na ansiedade dos neuróticos, aqui há muita coisa a descrever. Em primeiro lugar, encontramos uma apreensão generalizada, uma espécie de ansiedade livremente flutuante que está pronta para se ligar a alguma ideia que seja de algum modo apropriada a esse fim, que influencia o julgamento, seleciona aquilo que é de se esperar e está aguardando qualquer oportunidade que lhe permita justificar-se. A esse estado denominamos ansiedade expectante ou expectativa ansiosa. As pessoas atormentadas por esse tipo de ansiedade sempre prevêem as mais terríveis de todas as possibilidades, interpretam todos os eventos casuais como presságio do mal e exploram todas as incertezas num mau sentido.
Semelhante tendência a uma expectativa do mal pode ser encontrada na forma de traço de caráter em muitas pessoas de quem não se pode, de outro modo, dizer serem doentes. Disse que são superansiosas ou pessimistas, uma desmesurada quantidade de ansiedade, porém, compõe um aspecto constante de um distúrbio nervoso ao qual dei o nome de neurose de angústia e que incluo entre as neuroses atuais. Uma segunda forma de ansiedade, em oposição àquela que acabei de descrever, é psiquicamente ligada e vinculada a determinados objetos e situações. Esta é a ansiedade das fobias, extremamente multiformes e frequentemente muito estranhas. Stanley Hall, 1914, o respeitável psicólogo americano, recentemente deu-se ao trabalho de nos apresentar uma série inteira dessas fobias em toda a magnificência dos seus nomes gregos. Tal soa como uma lista das 10 pragas do Egito, embora seu número vá bem além de 10. Aí tem o número 3 do lado. Ou são todas as coisas que se podem tornar objeto ou conteúdo de uma fobia: escuridão, ar livre, espaços abertos, gatos, aranhas, lagartas, cobras, ratos, trovoadas, pontas agudas, sangue, espaços fechados, multidões, solidão, atravessar pontes, viagens marítimas, viagens de trem, etc, etc. Uma primeira tentativa de orientação nessa balbúrdia sugere que se faça uma divisão em 3 grupos. Alguns dos objetos de situações temidos têm em si algo de perigoso para as pessoas normais também, alguma relação com perigo, e tais fobias, portanto, não nos parecem ininteligíveis, embora sua intensidade seja muito exagerada. Assim, a maioria dentre nós tem uma sensação de repulsa ao encontrar uma cobra. A fobia às cobras, poderíamos dizer, é uma característica humana generalizada, e Darwin, 1889, descreveu de modo muito impressionante como não conseguiu evitar sentir medo de uma que o atacou, embora soubesse que estava protegido dela por uma espessa lâmina de vidro. Podemos situar em um segundo grupo os casos nos quais uma relação a uma situação de perigo ainda existe, embora estejamos acostumados a minimizar o perigo e a não prevê-lo. A maioria das fobias de situação pertence a esse grupo. Sabemos que existe maior possibilidade de acidente quando estamos viajando de trem do que quando estamos em casa. A possibilidade de uma colisão. Também sabemos que um navio pode afundar e, nesse caso, existe a probabilidade de afogamento. Mas não pensamos nesses perigos e viajamos de trem e de navio sem ansiedade. É indiscutível que cairíamos no rio se a ponte ruísse no momento em que a estivéssemos cruzando. Isto, contudo, acontece tão raramente que não parece constituir um perigo.
A solidão também tem seus perigos e, em determinadas circunstâncias, evitamo-la. Não se dá, porém, o caso de não sermos capazes de suportá-la em quaisquer condições, nem que seja por um momento. A mesma coisa procede com relação às multidões, aos espaços fechados, às trovoadas e assim por diante. Em geral, nessas fobias dos neuróticos, o que nos parece estranho não é tanto o seu conteúdo, e mais a sua intensidade. A ansiedade das fobias é efetivamente avassaladora e, às vezes, temos a impressão de que aquilo que os neuróticos temem não são absolutamente as mesmas coisas e situações que em determinadas circunstâncias podem causar ansiedade também a nós e que eles descrevem com as mesmas palavras. Resta-nos um terceiro grupo de fobias, o qual está além de nossa compreensão. Quando um homem adulto e forte é, por causa de sua ansiedade, incapaz de caminhar por uma rua ou de atravessar uma praça de sua conhecida cidade natal, quando uma mulher sadia, bem desenvolvida, é tomada de irracional ansiedade porque um gato roçou na fímbria do seu vestido ou porque um rato correu através do aposento, como poderemos correlacionar essas coisas com o perigo que evidentemente constituem para a pessoa fóbica? No caso dessas fobias a animais, não há dúvida de que se trata de um exagero de aversões humanas universais, pois, como que, para demonstrar o contrário, há numerosas pessoas que não podem passar por um gato sem afagá-lo e acariciá-lo. O rato de que essas mulheres têm tanto medo também é, em alemão, um dos principais termos de afeição. Uma jovem que se delicia quando o namorado a chama de ratinho, muitas vezes haverá de gritar aterrorizada quando enxergar a amável criatura que leva esse nome. No caso do homem com agorafobia, a única explicação que podemos obter é ele comportar-se como uma criança pequena. Uma criança realmente é ensinada como parte de sua educação a evitar essas situações por serem perigosas, e nossa agorafobia será de fato protegido de sua ansiedade se o acompanharmos através da praça. As duas formas de ansiedade que acabei de descrever, a ansiedade expectante, livremente flutuante, e o tipo que se liga às fobias, são independentes uma da outra. Uma não é, por assim dizer, um estádio mais avançado da outra, e só aparecem simultaneamente em casos excepcionais e, diríamos, de modo geral. O estado e a apreensão geral mais intenso não necessita ser expresso em fobia. Pessoas cuja existência inteira é limitada por agorafobia podem ser inteiramente livres de ansiedade expectante pessimista.
Algumas fobias, por exemplo, agorafobia e fobia trans, conforme se pode demonstrar, são adquiridas em idade bastante madura, ao passo que outras, tais como medo de escuridão, de trovoadas e de animais, parecem ter estado presentes desde o início. As do primeiro tipo têm a significação de doenças graves. As últimas surgem mais como excentricidades ou esquisitices. Se uma pessoa mostra possuir uma destas últimas, pode-se suspeitar, via de regra, que terá outras parecidas. Devo acrescentar que classificamos todas essas fobias como histeria de angústia, ou seja, considerando-as um distúrbio estreitamente relacionado com a conhecida histeria de conversão. A terceira forma de ansiedade neurótica apresenta-nos o fato enigmático de que aqui a conexão entre ansiedade e um perigo ameaçador foge completamente à nossa percepção. Por exemplo, a ansiedade pode aparecer na histeria como acompanhamento dos sintomas histéricos ou em alguma situação fortuita de excitação na qual certamente esperaríamos alguma manifestação do afeto, mas jamais de ansiedade, ou pode surgir separada de quaisquer fatores determinantes e ser incompreensível tanto para nós como para o paciente, na forma de acesso de ansiedade isolado. Aqui não há nenhum sinal de qualquer perigo ou de qualquer causa que pudesse ser exagerada como perigo, e logo verificamos a partir desses ataques espontâneos que o complexo que descrevemos como um estado de ansiedade é passível de fracionamento. Um ataque total pode ser representado por um único sintoma intensamente desenvolvido por um tremor, uma vertigem, por palpitação ou por dispneia, e a sensação geral pela qual reconhecemos a ansiedade pode estar ausente ou haver se tornado indistinta. Então, essas condições que descrevemos como equivalentes da ansiedade devem ser igualadas à ansiedade para todos os fins clínicos e etiológicos. Surgem agora duas questões. Podemos correlacionar a ansiedade neurótica, na qual o perigo desempenha um papel mínimo ou nulo, com a ansiedade realística, que invariavelmente é uma reação ao perigo? E como iremos compreender a ansiedade neurótica? Certamente nos inclinaremos, no primeiro caso, a manter nossa expectativa de que, onde existe ansiedade, deve haver algo que se teme. A observação clínica nos proporcionará certo número de indícios para a compreensão da ansiedade neurótica, e lhes indicarei o teor dos mesmos. Não é difícil comprovar o fato de que ansiedade expectante ou o estado de apreensão geral depende estreitamente de determinados
acontecimentos da vida sexual ou, digamos, de certos empregos da libido. O caso mais simples e mais instrutivo desse tipo ocorre em pessoas que se expõem àquilo que conhece como excitação não consumada, isto é, pessoas nas quais violentas excitações sexuais não encontram descarga suficiente, não conseguem chegar a um final satisfatório. Homens, por exemplo, enquanto noivos aguardando casamento, e mulheres cujos maridos são insuficientemente potentes ou executam o ato sexual por precaução de modo incompleto ou truncado. Em tais circunstâncias, a excitação libidinal desaparece e a ansiedade aparece em seu lugar, seja na forma de ansiedade expectante, seja em ataques e equivalentes da ansiedade. A interrupção do ato sexual como preocupação, se praticado como regime sexual, é causa tão frequente de neurose de ansiedade em homens, mas mais especialmente em mulheres, que na prática médica é aconselhável nesses casos começar por investigar essa etiologia. Então, se verificará em inúmeras ocasiões que a neurose de ansiedade desaparece quando a irregularidade sexual se interrompe. O fato de haver uma inter-relação entre o resfriamento sexual e os estados de ansiedade, pelo que sei, já não é mais posto em dúvida, nem sequer por médicos que não têm contato algum com a psicanálise. Bem, posso acreditar, contudo, que se faça uma tentativa de inverter a relação e de apresentar o ponto de vista de que as pessoas em questão são de tal modo que já têm a tendência ao estado de apreensão e por esse motivo praticam o resfriamento também nos assuntos sexuais. Isto, porém, é decisivamente contradito pela conduta das mulheres cuja atividade sexual é de natureza essencialmente passiva, ou seja, é determinada pela maneira como são tratadas pelo homem. Quanto mais apaixonada é uma mulher, quanto mais, portanto, tiver disposição para a relação sexual e mais capaz de ser satisfeita, tanto mais certamente reagirá como manifestações de ansiedade à impotência do homem ou o coito interrompido, ao passo que, no caso de mulheres frígidas ou sem muita libido, esse maltrato desempenha um papel muito menos importante. Naturalmente, a abstinência sexual atualmente recomendada com tanta ênfase pelos médicos apenas tem a mesma importância na geração dos estados de ansiedade quando a libido impedida de encontrar uma descarga satisfatória é correspondentemente forte e não foi utilizada em sua maior parte pela sublimação. Na verdade, sempre depende de fatores quantitativos decidir se o resultado haverá de ser ou não a doença
mesmo nos casos em que a questão não é a doença, mas sim a forma assumida pelo caráter da pessoa. É fácil reconhecer que a restrição sexual caminha de mãos dadas com algum tipo de ansiosidade e indecisão, ao passo que a intrepidez e a ousadia atrevida trazem consigo uma livre satisfação das necessidades sexuais. Por mais que essas correspondências sejam modificadas e complicadas por numerosas influências culturais, não obstante, para a média dos seres humanos permanece a verdade de que a ansiedade tem estreita vinculação com a limitação sexual. Estou longe de lhes haver transmitido todas as observações que falam a favor da relação genética que afirmei existir entre a libido e a ansiedade. Entre outras, por exemplo, está a influência exercida sobre distúrbios ansiosos de determinadas fases da vida, as quais, como no caso da puberdade e na época a menopausa, se pode atribuir considerável aumento na produção da libido. Também, em alguns estados de excitação, é possível observar diretamente uma mistura da libido e ansiedade e a substituição final da libido pela ansiedade. A impressão que se tem de todos esses fatos é dupla. Primeiro, o que está em questão é um acúmulo de libido impedida de ser normalmente utilizada. Em segundo lugar, que nesse ponto nos situamos inteiramente na esfera dos processos somáticos. Não é possível, a princípio, discernir como a ansiedade surge da libido, apenas podemos reconhecer que a libido está ausente e que a ansiedade está em seu lugar. B. Um segundo ponto de referência pode ser encontrado na análise das psiconeuroses, especialmente na histeria. Temos visto que nessa doença, a ansiedade frequentemente aparece junto com sintomas que, porém, também surge ansiedade desvinculada, manifestada em forma de ataque ou como uma condição crônica. Os pacientes não sabem dizer de que é que têm medo e, com auxílio de uma elaboração secundária inconfundível, vinculam-no às primeiras fobias que lhes vêm à mente, tais como medo de morrer, de enlouquecer ou de ter um ataque. Se a situação a partir da qual a ansiedade ou os sintomas acompanhados de ansiedade surgiu é submetida à análise, podemos quase sempre descobrir que o curso normal dos eventos psíquicos deixou de ocorrer e foi substituído por fenômenos de ansiedade. Podemos expressar isto de outro modo: construímos o processo inconsciente como ele teria sido se não houvesse experimentado repressão alguma e tivesse prosseguido sem ser tolhido rumo à consciência.
esse processo ter-se-ia acompanhado de um afeto específico e agora constatamos, para nossa surpresa, que esse afeto que acompanha o curso normal dos acontecimentos, seja qual for sua qualidade própria, invariavelmente é substituído por ansiedade após a incidência da repressão. Assim, quando temos diante de nós um estado de ansiedade histérico, seu correspondente inconsciente pode ser um impulso de características semelhantes: ansiedade, vergonha, embaraço, ou com a mesma facilidade uma definida excitação libidinal ou agressiva, hostil, como raiva ou irritação. Portanto, a ansiedade constitui moeda corrente universal pela qual é ou pode ser trocado qualquer impulso, se o conteúdo ideativo vinculado a ele estiver sujeito à repressão. C. Fazemos uma terceira descoberta quando examinamos pacientes que sofrem de atos obsessivos e que parecem notavelmente isentos de ansiedade. Se tentarmos impedir-lhes a execução do seu ato obsessivo, o ato de lavar-se ou ritual, ou se eles próprios arriscam-se a uma tentativa de abandonar uma de suas compulsões, vêm-se compelidos pela mais terrível ansiedade a submeter-se à compulsão. Podemos ver que a ansiedade estava encoberta pelo ato obsessivo e que este só foi executado com o fito de evitar ansiedade. Numa neurose obsessiva, portanto, ansiedade que de outra forma se instalaria inevitavelmente, é substituída pela formação de um sintoma. E se voltarmos à histeria, encontraremos uma relação semelhante. O resultado do processo de repressão é ou a geração da ansiedade pura e simples, ou ansiedade acompanhada pela formação de um sintoma, ou a formação mais completa de um sintoma sem ansiedade. Assim, pareceria não ser errado, em sentido abstrato, afirmar que, em geral, os sintomas são formados para fugir a uma geração de ansiedade de outro modo inevitável. Se adotarmos esse ponto de vista, ansiedade se coloca, por assim dizer, no próprio centro de nosso interesse pelos problemas da neurose. Nossas observações a respeito da neurose de angústia levaram-nos a concluir que a deflexão da libido de seu emprego normal, que causa o desenvolvimento da ansiedade, se passa na região dos processos somáticos e de histeria e de neurose obsessiva. Apresentaram a conclusão adicional de que uma reflexão semelhante, com o mesmo efeito, também pode ser o resultado de uma rejeição por parte das instâncias psíquicas. Portanto, isto é tudo o que sabemos acerca da origem da ansiedade neurótica. Parece ainda muito indefinido tudo isso, mas, por agora, não vejo onde prosseguir.
O segundo problema que nos colocamos, o de estabelecer uma conexão entre a ansiedade realística, que corresponde a uma reação ao perigo, parece ainda mais difícil de solucionar. Poder-se-ia supor que essas coisas fossem muito dessemelhantes e sequer temos meio de distinguir em nossos sentimentos entre ansiedade realística e ansiedade neurótica. Finalmente chegamos à conexão que estamos procurando. Se tomamos como nosso ponto de partida a oposição que tantas vezes afirmamos existir entre o ego e a libido, conforme sabemos, a geração de ansiedade é a reação do ego ao perigo e o sinal para empreender a fuga. Assim sendo, parece plausível supor que, na ansiedade neurótica, o ego faz uma tentativa semelhante de fuga da exigência feita por sua libido, que o ego trata este período interno como se fora um perigo externo. Portanto, isto corresponderia à nossa expectativa de que, onde se manifesta ansiedade, aí existe algo que se teme. Mas a analogia poderia ser ampliada ainda mais, assim como a tentativa de fuga de um perigo externo é substituída pela adoção de uma atitude firme e de medidas apropriadas de defesa. Também a geração de ansiedade neurótica dá lugar à formação de sintomas, e isto resulta em que a ansiedade seja vinculada. A dificuldade de entender situa-se agora em outra parte. Ansiedade, que significa uma fuga do ego para longe de sua libido, segundo se supõe, deriva-se, em última análise, dessa mesma libido. Isto é obscuro e sugere-nos não esquecermos que, afinal de contas, a libido de uma pessoa é fundamentalmente algo seu e não pode ser posta em contraste com a mesma pessoa, como se fosse algo externo. A dinâmica topográfica da geração da ansiedade, que ainda é obscura para nós, a questão é saber que energias mentais são produzidas nesse processo e de que sistemas mentais elas derivam. Esta, mais uma vez, é uma questão que não posso prometer responder. Há, contudo, duas outras pistas que não devemos deixar de seguir, e assim procedendo, mais uma vez, estaremos fazendo uso da observação direta e da investigação analítica para auxiliar nossas indagações. Voltaremos à gênese da ansiedade em crianças e à origem da ansiedade neurótica que se vincula às fobias. O estado de apreensão em crianças constitui-se em algo muito frequente e parece muito difícil distinguir se se trata de ansiedade neurótica ou realística. Na verdade, o valor de tal distinção é posto em dúvida pela conduta das crianças, pois, de um lado, não nos surpreendemos se uma criança se assusta com todos os estranhos ou com situações e coisas novas. E muito facilmente justificamos essa reação como sendo devido à sua fragilidade e ignorância. Assim, atribuímos às crianças
uma forte tendência à ansiedade realística e deveríamos considerá-la um dispositivo muito adequado se esse estado de apreensão fosse nelas uma herança inata. As crianças com isso estariam simplesmente repetindo o comportamento do homem pré-histórico e dos povos primitivos atuais que, em consequência de sua ignorância e debilidade, receiam todas as coisas novas e muitas coisas conhecidas que a nós não nos causam mais ansiedade atualmente, e isto se ajustaria perfeitamente à nossa expectativa se as fobias de crianças, pelo menos em parte, fossem as mesmas que aquelas que podemos atribuir aos períodos primitivos do desenvolvimento humano. Por outro lado, não podemos menosprezar o fato de que nem todas as crianças são ansiosas em igual intensidade e de que é precisamente as crianças que mostram especial pusilanimidade para com objetos e situações de toda espécie, que posteriormente vêm a se tornar neuróticas. Assim, a tendência neurótica revela-se também por uma pronunciada tendência à ansiedade realística. O estado de apreensão parece ser a coisa primária, e chegamos à conclusão de que a razão por que as crianças e depois os adolescentes em crescimento temem a magnitude de sua libido reside em que, de fato, eles temem tudo. Dessa forma, seria desmentida a origem da ansiedade na libido. E se fossem examinadas as causas determinantes da ansiedade realística, a coerência com os fatos conduziria ao ponto de vista segundo o qual a consciência da própria fraqueza e desvalia, inferioridade, segundo a terminologia de Adler, quando se prolonga da infância à idade adulta, é a base final das neuroses. Isto soa tão simples e sedutor que até exige nossa atenção. É verdade que implicaria um deslocamento do enigma do estado neurótico, a existência continuada do sentimento de inferioridade e, portanto, daquilo que causa ansiedade, e a formação dos sintomas parece tão bem assegurada que os itens que exigem uma explicação consistem, com efeito, em saber o modo como, por exceção, pode advir aquilo que conhecemos como saúde. No entanto, que coisa se revela a um exame cuidadoso do estado de apreensão das crianças? Bem, no início, o que as crianças temem são as pessoas estranhas. As situações só se tornam importantes porque nelas se incluem pessoas e coisas impessoais. Não entram em conta em absoluto, a não ser posteriormente. Uma criança, contudo, não teme esses estranhos, porque lhes atribua más intenções
e compare a sua fraqueza com a força deles, e por conseguinte os considere um perigo para sua existência, sua segurança e sua isenção de sofrimento. Uma criança assim, desconfiada e amedrontada, com o instinto agressivo que domina o mundo, constitui uma formulação teórica muito mal fundada. Uma criança tem medo de um rosto estranho porque está habituada à vista de uma figura familiar e amada, basicamente sua mãe. É seu desapontamento e seu anelo pela mãe que se transformam em ansiedade, sua libido de fato, que se tornou inaplicável, não podendo assim ser mantida em estado de suspensão, sendo descarregada sob forma de ansiedade, e dificilmente pode tratar-se de uma casualidade o fato de, nessa situação que constitui o protótipo da ansiedade de crianças, ocorrer uma repetição do fator determinante do primeiro estado de ansiedade durante o ato do nascimento, quer dizer, a separação da mãe. Em crianças, as primeiras fobias relativas às situações são aquelas provocadas pela escuridão e pela solidão. A primeira destas frequentemente persiste por toda a vida. Ambas estão envolvidas quando a criança sente a ausência de alguma pessoa amada que cuida dela, ou seja, sua mãe. Enquanto encontrava-me no aposento ao lado, ouvi uma criança com medo do escuro dizer em voz alta: "Mas fala comigo, titia, estou com medo." "Por quê? De que adianta isso? Tu nem estás me vendo." A isto a criança respondeu: "Se alguém fala, fica mais claro. Assim, um anelo sentido no escuro se transforma em medo do escuro." Longe de tratar-se do caso de ansiedade neurótica ser apenas secundária e ser um caso especial de ansiedade realística, vemos, pelo contrário, que, numa criancinha, algo que se comporta como ansiedade realística compartilha seu aspecto essencial. A origem a partir da libido não empregada com a ansiedade neurótica. Parece que as crianças têm pouca ansiedade realística verdadeira, inata, em todas as situações que posteriormente podem tornar-se fatores determinantes de fobias, alturas, pontes estreitas sobre a água, viagens de trem, navios. As crianças não demonstram ansiedade e, para dizer a verdade, quanto maior sua ignorância, menos sua ansiedade. Teria sido muito bom se tivessem herdado mais desses instintos de preservação da vida, porque tal circunstância teria facilitado em muito a tarefa de se cuidar delas, de evitar que corram um perigo após outro. O fato consiste em que as crianças inicialmente superestimam suas forças e se comportam sem medo por ignorarem os perigos. Correm à beira d'água, sobem ao peitoril da janela, brincam com objetos cortantes e com fogo. Em suma, fazem tudo o que é capaz de feri-las e de preocupar a quem delas está cuidando.
Quando, por fim, nelas desperta a ansiedade realística, tal resulta inteiramente da educação. Isso porque não se pode permitir-lhes que elas próprias realizem as experiências de instrução. Portanto, haver crianças que demoram um pouco para encontrar essa educação para a ansiedade e que continuam a ir ao encontro de perigos para os quais não haviam sido alertados são aspectos que se explicam suficientemente pelo fato de possuírem elas uma quantidade maior de exigências libidinais inatas em sua constituição ou de terem sido prematuramente mimadas em excesso pela satisfação libidinal. Não é de admirar se tais crianças vierem a contar-se também entre os futuros neuróticos, conforme sabemos, o que mais facilita o desenvolvimento de uma neurose é uma incapacidade de tolerar um considerável represamento da libido por um período maior de tempo. Os senhores observarão que aqui, mais uma vez, o fator constitucional mostra toda a sua influência, e esta realmente jamais pensamos pôr em dúvida. Apenas ficamos de sobreaviso contra aqueles que, a favor do fator constitucional, desprezam todos os demais requisitos e introduzem o fator constitucional em pontos onde os resultados combinados da observação e da análise mostram que ele não cabe ou deve situar-se em último lugar. Permitam-me sumarizar o que nossas observações relativas ao estado de apreensão das crianças nos têm ensinado. A ansiedade infantil tem escassa relação com a ansiedade realística, mas, por outro lado, relaciona-se estreitamente com a ansiedade neurótica dos adultos, assim como esta deriva-se da libido não utilizada e substitui o objeto de amor ausente por um objeto externo ou por uma situação. Os senhores ficarão satisfeitos ao ouvir que a análise de fobias não apresenta muitas novidades, mas para ensinar-nos, assim com elas acontece a mesma coisa que com a ansiedade de crianças. A libido não utilizável é constantemente transformada em uma ansiedade aparentemente realística. Assim, um perigo externo insignificante é introduzido para representar as exigências da libido. Não há nenhum motivo para admiração nessa concordância entre as fobias e ansiedade de crianças, pois as fobias infantis não são apenas o protótipo de fobias ulteriores que classificamos como histeria de angústia, mas na realidade são a sua pré-condição e seu prelúdio. Toda fobia histérica remonta a uma ansiedade infantil e é continuação da mesma, ainda que tenha um conteúdo diferente e deva, pois, receber nome diverso. A diferença entre os dois distúrbios
reside em seu mecanismo a fim de que a libido se transforme em ansiedade. Já não basta no caso de adultos que a libido se tenha tornado momentaneamente não utilizável na forma de um anelo. Os adultos há muito aprenderam a manter em suspenso essa libido ou a empregá-la de algum outro modo. Se, entretanto, a libido pertence a um impulso psíquico que esteve sujeito à repressão, então se restabelecem condições semelhantes às que se observam numa criança em quem ainda não existe distinção entre consciente e inconsciente. E por meio da regressão à fobia infantil abre-se uma passagem, por assim dizer, através da qual pode realizar-se comodamente a transformação da libido em ansiedade. Conforme os senhores se recordarão, lidamos extensamente com a regressão, mas ao fazê-lo sempre seguimos apenas as vicissitudes da ideia a ser reprimida. De vez que isto naturalmente era mais fácil de reconhecer e descrever, sempre deixamos de lado a questão referente àquilo que acontece ao afeto que estava vinculado à ideia reprimida, e apenas agora verificamos que a vicissitude imediata desse afeto é ser ele transformado em ansiedade. Qualquer que seja a qualidade que fora disso ele exibia no curso normal dos acontecimentos, essa transformação do afeto é, todavia, em grande escala, a parte mais importante do processo de repressão. Não é tão fácil falar a seu respeito, visto não podermos afirmar a existência de afetos inconscientes do mesmo sentido em que afirmamos a existência de ideias inconscientes. Uma ideia permanece a mesma, exceto quanto há uma diferença. Não importa que seja ideia consciente ou inconsciente, podemos ajuizar que coisa corresponde a uma ideia inconsciente. Um afeto é, contudo, um processo de descarga e deve ser julgado muito diferentemente de uma ideia. O que corresponde a ele no inconsciente não pode ser dito sem uma reflexão mais profunda e sem esclarecimento de nossa hipótese referente ao processo psíquico. E isto não podemos empreender aqui. Entretanto, enfatizaremos a impressão que agora obtivemos de que a geração da ansiedade está intimamente vinculada ao sistema do inconsciente. Tenho afirmado que a transformação em ansiedade, seria melhor dizer, descarga sob a forma de ansiedade, é o destino imediato da libido quando sujeita à repressão. Devo acrescentar que esse destino não é o único nem o definitivo. Nas neuroses estão em ação processos que se esforçam por vincular essa geração de ansiedade e até mesmo conseguem fazê-lo de diversas maneiras.
Nas fobias, por exemplo, podem ser distinguidas nitidamente duas fases do processo neurótico. A primeira diz respeito à repressão e à modificação da libido em ansiedade, que então é vinculada a um perigo externo. A segunda consiste em tomar todas as precauções e garantias mediante as quais se possa evitar todo contato com esse perigo, que é tratado como a coisa externa que é. A repressão corresponde a uma tentativa feita pelo ego de fugir da libido sentida como um perigo. Uma fobia pode ser comparada a um entrincheiramento contra um perigo externo que agora representa a libido temida. A fragilidade do sistema defensivo nas fobias reside naturalmente no fato de a fortaleza que foi tão fortificada em relação ao exterior permanecer tão vulnerável a um ataque vindo de dentro. Uma projeção do perigo da libido para fora jamais consegue realizar-se com segurança. Por essa razão, em outras neuroses, outros sistemas de defesa são usados contra a possível geração de ansiedade. Esta é uma parte muito interessante da psicologia das neuroses, mas, infelizmente, levar-nos-ia muito longe e pressupõe um conhecimento especialmente mais profundo. Acrescentei apenas mais uma coisa. Já lhes falei a respeito da anticatexia utilizada pelo ego no processo de repressão e que deve ser permanentemente mantida a fim de que a repressão possa ter estabilidade. Essa anticatexia tem a função de completar as diversas formas de defesa contra a geração de ansiedade. Após a repressão, retornemos às fobias. Seguramente posso dizer que agora os senhores veem como é inadequado buscar simplesmente explicar seu conteúdo, não interessar-se em outra coisa senão no modo como sucede esse ou aquele objeto, essa determinada situação ou aquela outra, haver se tornado o objeto da fobia. O conteúdo de uma fobia tem mais ou menos tanta importância em relação à mesma quanto a fisionomia manifesta de um sonho tem em relação ao sonho. Deve-se admitir com as necessidades, restrições que, entre os conteúdos das fobias, há alguns que, conforme insiste Stanley Hall, 1914, são destinados a servir como objetos de ansiedade devido à herança filogenética. Condiz com isso o fato de que, realmente, muitos desses objetos de ansiedade só podem estabelecer por sua conexão com o perigo por meio de uma ligação simbólica. Assim, achamo-nos convencidos de que o problema da ansiedade ocupa, na questão da psicologia das neuroses, um lugar que pode justificadamente ser classificado como central.
impressionou-nos intensamente a forma como a geração de ansiedade se vincula às vicissitudes da libido e ao sistema do inconsciente. Existe apenas um ponto que julgamos desconexo, uma lacuna em nossos pontos de vista. O fato único, praticamente inegável, de que a ansiedade realística deve ser considerada manifestação dos instintos de autopreservação do ego